Muito boa tarde a você que acompanha a Infomoney TV. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista do Infomoney de Política e Mercados. Hoje a gente começa mais uma entrevista com os economistas que estão participando da formulação dos programas de governo dos candidatos à presidência da República. Dessa vez recebemos Márcio Pockmann, que é professor da Unicamp, presidente da Fundação Perseu Abramo, foi presidente do IPEA durante o governo Lula e é um dos responsáveis aí pela coordenação do programa, pela formulação das propostas da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, eu queria começar essa entrevista com uma pincelada sobre diagnósticos da crise. Eu sei que é uma crise muito complexa, que tem muitas facetas, mas eu gostaria da sua avaliação geral aí sobre esse quadro. Alguns sintomas a gente consegue perceber muito claramente, né? Um crescimento muito baixo, uma retomada muito lenta, que dá uma perspectiva de década perdida para a gente, muito desanimadora, desemprego também muito elevado, uma situação fiscal também que preocupa, enfim. Qual que é a sua avaliação desses sintomas, desse quadro geral? Qual que é a sua análise para isso? Bom, de fato, estamos diante de uma crise de grande dimensão, uma crise que não é só de natureza econômica, ela obviamente diz respeito às questões de natureza política também, envolve o problema da sociedade, da estrutura da sociedade. Mas entendo que a questão fundamental hoje, inclusive, passa mais pela política do que pela economia, na medida em que nós vivemos um sistema político de base democrática, cuja maioria ela precisa ser muito contundente do ponto de vista da articulação do poder executivo com o poder legislativo, uma vez que o que nós estamos vendo, na verdade, termina sendo um protagonismo do judiciário. O judiciário é um poder que não tem soberania popular, né? De tal forma que as eleições desse ano permitirão que nós possamos enfrentar a crise de uma maneira mais ampla, na medida em que ocorra a recuperação da soberania popular no ponto de vista do parlamento e do poder executivo brasileiro. Ao mesmo tempo, não há consensos na agenda econômica nesse momento, né? A gente percebe muitas divergências sobre quais são os motivos da crise econômica, quais são os caminhos a serem seguidos. O senhor falou sobre essa questão da agenda política, que é importante para você, qualquer que seja a agenda, que seja implementada de alguma forma. Muitas envolvem alterações na Constituição, né, por meio de propostas de emenda, que exigem uma maioria muito grande no parlamento, sobretudo um parlamento muito fragmentado. Mas e do ponto de vista econômico, quais são os principais pontos que precisam ser alterados? Quais são os pontos de preocupação nesse momento? Para onde a campanha nesse momento está olhando? Então, eu acredito que a questão central da economia é partir de um bom diagnóstico. Um diagnóstico mal feito pode levar, não é, a opções de política econômica insatisfatórias ou mesmo inadequadas, né? Então, olhando a situação brasileira, identifico que nós estamos diante de uma armadilha recessiva. Quer dizer, o país teve uma situação, que eu diria assim, do ponto de vista de uma letra, uma espécie do L, ou seja, nós tivemos uma queda brutal no nível de atividade e a economia praticamente se estabilizou num baixo patamar. Tem alguma aceleração, mas volta a cair, ou seja, nós não conseguimos ter uma recuperação sustentada da atividade econômica, né? Quer dizer, olhando inclusive o ano passado e esse ano, os setores fundamentais, que são os setores industrial e o de serviços, que são os principais do ponto de vista da participação do PIB, são setores que praticamente não reagiram. O que tem nos alimentado fundamentalmente é o setor agropecuário, que cresceu relativamente bem o ano passado e esse ano deve apresentar um bom desempenho, ainda que não comparável do ano passado, de tal forma que essa armadilha recessiva ela precisa ser enfrentada, a nosso modo de ver, com um programa emergencial, porque não consigo identificar nas políticas, no sentido da política econômica atualmente em curso, a possibilidade do Brasil voltar a crescer de forma sustentada. Quais foram os motivos para essa crise, essa recessão? A gente viu ela começar um pouco também a ganhar corpo durante a gestão Dilma Rousseff, também se arrastou agora na gestão Michel Temer com uma recuperação tímida, como a gente até vinha colocando. Quais foram os motivos para isso? Muita gente aponta a crise fiscal, com o crescimento do endividamento, tem gente que aponta também a questão da alavancagem muito elevada e um endividamento muito grande das famílias e das empresas. De que lado você está nessa história? Qual que é a sua leitura para os motivos dessa crise?
Então, eu identifico, na verdade, um problema na estrutura produtiva brasileira, né? Nós fomos um país que se industrializou tardiamente. Nós vamos começar a industrializar o país lá pela década de 1930, né? E, contraditoriamente, nós estamos vivendo uma desindustrialização precoce. Ou seja, assim que o país tivesse a possibilidade de incorporar toda a população no consumo de bens industriais, bens manufaturados, o Brasil passou a viver, a partir dos anos 90, um movimento de enfraquecimento do setor produtivo, né? De tal forma que ali no início dessa década, a partir de 2011, 2012, ficou claro que um programa de transferência de renda, um programa de ampliação da renda disponível da população, terminava não encontrando respostas imediatas no setor produtivo, de tal forma que nós fomos caminhando cada vez mais para uma dependência do mercado externo, né? E para tentar enfrentar o problema da ampliação do déficit comercial brasileiro, foram tomadas uma série de iniciativas cujo resultado terminou levando ao processo de recessão, uma recessão muito grave, de fato. Teria sido necessário um choque de oferta que não aconteceu em alguma medida? Seria mais ou menos nesse sentido? Pois é, eu acredito que nós tivemos ao longo dos governos liderados pelo PT uma série de políticas de estímulo à demanda agregada que se mostraram bastante positivas, especialmente porque ali, já no início dos anos 2000, o Brasil tinha uma capacidade ociosa instalada considerável, de tal forma que as políticas de demanda agregada foram muito importantes, simultaneamente, inclusive, ao ritmo de expansão dos investimentos, né? Agora, o problema da crise global de 2008, ela vai colocando restrições para o mundo de maneira geral, né? E o Brasil conseguiu, de certa maneira, enfrentar essa crise ali de dimensão global em 2008, 2009, mas a segunda rodada da crise, que pegou os países europeus de maneira geral, acho que trouxe problemas muito significativos para o Brasil. Eu, particularmente, até participei de documentos, inclusive, descrevendo a nossa posição inadequada à opção pela recessão, né? Eu acredito que a opção pela recessão foi equivocada no nosso modo de ver. Você chama a opção de recessão o corte de investimentos públicos, na verdade, uma preocupação fiscal maior desse governo, pelo menos qual que era o mote? Pois é, em 2015 você teve uma combinação de várias medidas. Você teve um choque de preços, né, de custos, na verdade, para as empresas, né? Você teve medidas de natureza fiscal, tributárias e, ao mesmo tempo, monetárias. Essa combinação, na verdade, levou à crise a recessão mais grave da história do país, do nosso modo de ver, né? Mas a situação fiscal permitia que fosse continuada alguma política de um maior estímulo de investimentos? A gente tem alguns números até, o governo Dilma transferiu mais de 450 bilhões de recursos aí do Tesouro a BNDES, teve estímulos ao setor sucroalcooleiro, teve zeragem de IPIs para carros. Teve uma série de medidas que, de alguma forma, buscavam trazer um estímulo para a economia, mas que tinham o seu custo fiscal, mas que naquele momento de crise se argumentava que eram necessários para evitar um quadro recessivo. Mesmo assim, aí o PIB não cresceu de uma forma tão satisfatória. Eu não sei, o senhor está no quadro aí de coordenação do programa de governo do candidato presidente Lula. Eu não sei se existe um meia-culpa, alguma coisa, alguma avaliação dos erros aí, não sei se os senhores acreditam que foi um erro, enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas medidas que foram muito criticadas aí e hoje ainda são muito criticadas. Então, isso até me permite dizer que nós estamos agora concluindo uma terceira fase de construção do programa de governo do Lula presidente. Uma primeira fase já se iniciou ali no final de 2016, já quando a presidenta Dilma não fazia mais parte do governo. Se constituiu um grupo cujo objetivo foi justamente analisar o legado, a experiência das administrações petistas de 2003 a 2016, né? Alguma coisa talvez inédita no Brasil de um governo internamente considerar as suas várias etapas, seus problemas, seus erros de maneira geral. É claro que erros foram analisados e se mantêm de forma interna, não há por que torná-los públicos, né? Mas de toda maneira, eu diria assim, foi feito... Seria melhor em algum momento tornar público como um reconhecimento de, olha, erramos, temos consciência disso e podemos construir uma nova plataforma? Não seria mais fácil para poder construir a nova plataforma e tentar um diálogo com a sociedade que se reconhecessem alguns erros?
Mas eu diria que para você poder construir um programa é necessário ter um balizamento da sua experiência de governo, tá certo? E esse programa é algo interno do partido e não da sociedade. O que a sociedade vai julgar é justamente as propostas que você tem para o próximo ano, ou seja, não trata a nós julgar o passado, mas precisamos aprender com o passado. Então, só queria dizer que tem um elemento na formação do governo que passou justamente por uma avaliação muito humilde da nossa experiência, a nossa contribuição, e não temos dúvida que, do ponto de vista estratégico, o sentido que foi dado de aprofundamento da democracia, não é? De busca pelo pleno emprego, pela distribuição de oportunidades, é uma marca incontestável, apesar de erros, eu diria assim, mais táticos do que estratégicos. Mas essa foi a primeira fase de consideração da nossa experiência passada. Depois nós iniciamos uma segunda fase, que foi uma experiência uma fase de consulta da sociedade. Fizemos uma ampla consulta na sociedade, que envolveu, obviamente, para além dos militantes filiados ao Partido dos Trabalhadores, buscando entender essa sociedade herdada atualmente, através de uma série de processos, inclusive uma plataforma digital. Talvez o PT seja um dos únicos partidos que tenha utilizado essa ferramenta, uma plataforma de participação, chamada Brasil que o Povo Quer, um diagnóstico grande de cada um dos estados brasileiros a respeito do problema da recessão, o envolvimento de mais de 400 intelectuais, estudiosos de várias universidades do país, tentando ter uma dimensão nacional da situação brasileira. E a partir do início desse ano, 2018, então o partido constituiu uma comissão cujo objetivo é produzir uma síntese programática, né? E essa síntese programática, ela, na verdade, parte do entendimento da natureza da crise que nós estamos vivendo hoje. E esta crise, a nosso modo de ver, ela não encontra saídas pelas opções que vêm sendo feitas nos últimos 2 anos. Se prometeu por um determinado receituário, né, que nós resolveríamos o problema fiscal, né? Infelizmente o problema se mantém. Nós tínhamos sido avisados de que com a saída da presidenta Dilma nós teríamos uma política que permitiria que o Brasil voltasse a crescer. Infelizmente nós não voltamos a crescer e estamos vivendo uma situação em que o povo brasileiro revela através das pesquisas uma perda de direitos, uma insatisfação muito grande com o que está em curso, de tal forma que o nosso programa é um programa de oposição ao que está aí, não é? E parte justamente da perspectiva que nós, a partir da instalação, logo no início de janeiro, de um programa emergencial para enfrentar o problema do desemprego no Brasil, né? O problema da ausência de crescimento e de novas frentes que permitam o investimento e a recuperação do país. Esse é o programa mais ou menos emergencial, né? Mas obviamente nós trabalhamos também com um programa com natureza mais estruturante do país para os próximos 4 anos. Do ponto de vista fiscal, do que foi feito e o que deve ser proposto, o que está em construção, o que mudou e qual é a avaliação, quais são as propostas, como é esse olhar para frente com a experiência do passado que foi muito criticada em algum momento? Então, nós partimos já da hipótese que dificilmente se resolve o problema fiscal brasileiro sem o Brasil voltar a crescer, né? Aliás, a ausência de crescimento nesses últimos 2 anos não produziu resultados esperados em relação à praticamente desordem fiscal que vemos hoje. Então, é fundamental crescer, né? Isso não significa dizer que o crescimento resolve o problema fiscal, mas o crescimento é base fundamental para isso. Agora, uma série de outras iniciativas, elas visam justamente criar condições de médio e longo prazo para a resolução do problema fiscal. Aliás, essa é um pouco a marca do PT, né? O PT, quando começou a governar em janeiro de 2003, nós tínhamos uma dívida, não é? Se você pegar pelo conceito da dívida líquida, 60% do PIB era dívida líquida. Quando a presidenta Dilma deixou o governo em maio de 2016, a dívida líquida encontrava-se abaixo de 40% do PIB. Nós estamos hoje com uma dívida líquida se aproximando de 55% do PIB. Né? Se nós pegarmos os governos anteriores ao do PT, pegado pelo menos do Plano Real para cá, em 1995, a dívida líquida do setor público era em torno de 30% do PIB e foi deixada em 60% do PIB. Então, a marca do PT é um compromisso com a responsabilidade fiscal, é um compromisso com o ordenamento das finanças públicas. Agora, não é nossa característica o choque. Na verdade, nós temos uma política de gradualismo e é isso que a gente mostrou, pelo menos nos 13 anos que a gente administrou o Brasil. Agora, levando em consideração aí essa avaliação de que o crescimento seria essencial para um controle fiscal mais adequado, quais são as estratégias para a retomada do crescimento em algum momento e
como fazer determinadas políticas em um quadro fiscal dessa magnitude, que existe, evidentemente, uma restrição fiscal para você também conseguir tomar determinadas medidas numa situação dessa. Os senhores reconhecem esse quadro e também o que é possível fazer diante dessa situação? Veja, o problema dessa armadilha recessiva, nosso modo de ver, pode ser atacado, de um lado, pela ampliação da renda disponível das famílias, né, e destravamento dos investimentos públicos e privados. Isso, eu diria assim, de uma forma mais simplificada. A ampliação da renda disponível das famílias, ela pode ser dada por várias possibilidades. A primeira, inclusive, não é uma delas, mas a primeira trata certamente da questão do crédito e do endividamento das famílias, que é bastante significativo no Brasil. Elas estão, em média, comprometendo cerca de 10% da sua renda com os juros, por exemplo. Então, a questão do crédito, abater o custo do crédito e difundir o crédito é uma possibilidade nesse sentido, né? O prefeito Fernando Haddad, o ex-prefeito Fernando Haddad, agora um dos coordenadores aí que trabalha com o senhor, falou até agora em entrevista ao Valor Econômico sobre os spreads bancários, tomar alguma medida para punir, eventualmente, bancos por cobrarem spreads muito elevados. Como que funcionaria esse tipo de política? Tem alguma coisa mais concreta já, uma ideia mais clara sobre como funcionaria isso? Só para dizer, nós estamos concluindo o documento final, nós não temos ainda, dia 4 de agosto, ele vai ser validado pelo partido nas suas instâncias superiores. Mas eu diria assim, do ponto de vista de barateamento do crédito, sua difusão, não é? A questão do tributo, ele é um ponto importante na medida em que a composição dos préditos, cerca de 40% depende justamente da tributação. Então, ele é um item importante, mas você tem também um outro item importante que está relacionado à inadimplência das famílias, né? Então, esse é outro olhar que precisa ser visto. A tributação é mas a questão do risco da inadimplência é outro, né? Tem, obviamente, a atuação, eu diria assim, da competição bancária, que é outro elemento importante, né? O papel dos bancos públicos. Então, você tem, na verdade, um leque de possibilidades para viabilizar a redução do custo do crédito e a sua própria difusão, né? Mas também, eu diria assim, há possibilidades importantes em relação à ampliação da renda disponível das famílias através do enxugamento de impostos, especialmente aqueles que oneram as famílias de menor renda, cuja propensão a consumir é bastante elevada. Então, também pode ser uma outra iniciativa que nós estamos trabalhando. E a terceira iniciativa possível, do ponto de vista de ampliação da renda, está vinculado justamente a questões de natureza de transferência ou complementação de renda em função do gravíssimo desemprego que o país tem. Quer dizer, na verdade, se você olhar esses últimos 2 anos, nós tivemos aí alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas que foram excluídas do sistema produtivo. Então, consome muito pouco, tem uma capacidade laborativa que não está sendo utilizada. Então, nesse sentido, é preciso considerar esse aspecto importante, que é a inclusão de quem já estava incluído, mas foi, infelizmente, perdendo capacidade de atuação no sistema produtivo. Isso se daria majoritariamente via investimentos públicos para tentar girar esse tipo de... Não. A questão dos investimentos é outra parcela. Nós estamos aqui trabalhando do ponto de vista da renda disponível das pessoas. Mas como transformar essa parcela ausente do mercado de trabalho nesse momento, excluída do mercado de trabalho, em uma parcela produtiva, integrada ao sistema produtivo? Então, pois nós estamos trabalhando com a perspectiva de um programa, de uma ação, né, que permita coordenar a existência de diferentes recursos no âmbito da União, mas também em parceria com as entidades subnacionais, num programa que viabilize, na verdade, o recurso imediato para a incorporação de pessoas que estão lá de fora. Mas isso, digamos assim, está relacionado à parte de investimento que diz respeito à retomada de obras paradas, né? Nós temos, infelizmente, um leque de obras paralisadas no país, grandes obras, inclusive obras que já passaram pelo processo licitatório, que faltam relativamente pouco para sua conclusão, e uma decisão dessa natureza permitiria, a nosso modo de ver, já a inclusão de pessoas desempregadas que até estão à margem desse processo, né? Mas você tem também, na verdade, a preocupação de construção de um fundo de investimento em infraestrutura econômica e social, mas sobretudo a infraestrutura, e que passaria pelo uso de reservas, por exemplo, né? Que é uma parcela relativamente pequena das reservas,
os países, de alguma maneira geral, estão ajustando o tamanho das suas reservas. O Japão reduziu drasticamente as suas reservas, está utilizando a redução para investimento, inclusive compra de empresas e ações. Na verdade, falou em 10% de... Na verdade, nós estamos trabalhando no parâmetro que é as reservas excedentes. Tá certo? Então, isso vai também depender um pouquinho de como é que o Brasil chega até o final do ano, porque temos visto, inclusive, problemas do ponto de vista cambial no Brasil. Né? Então, essa é outra possibilidade do ponto de vista de construção de uma modalidade de financiamento que não significa aumentar a dívida líquida, mas, na verdade, uma operação, digamos, financeira que desencadearia, a nosso modo de ver, um salto do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura. Né? Teria uma reforma tributária também que poderia trazer recursos para canalizar para esse tipo de operação, não? Não, com certeza. Nós estamos falando aqui no âmbito dessa preocupação fundamental que é a emergência, o desemprego, a pobreza que nós estamos vendo no país. Então, medidas emergenciais que poderiam ser efetuadas sem necessariamente você precisar contar com o parlamento no primeiro momento, porque, em geral, não sei como é que o Brasil estará em janeiro, mas, em geral, o parlamento começa a funcionar já em fevereiro, porque tem a eleição da presidência das duas casas, então um acerto que demora um pouco mais tempo, de tal forma que era necessário o governo iniciar com medidas que são cabíveis já de imediato. É claro que, eu diria assim, com o Congresso à disposição, e vai depender também um pouco da composição do parlamento brasileiro, é necessário entrar nessa outra fase, que é a fase, eu diria assim, mais estruturante de um governo que duraria 4 anos. E nessa fase estruturante, o tema tributário ele é apresentado. Como a nossa preocupação não passa pela elevação da carga tributária bruta, até porque nosso governo também de 2003 a 2016 não elevou a carga tributária, permaneceu relativamente estabilizada. É claro que ela está hoje cerca de 2% do PIB abaixo do que fora já, então uma leve recuperação, mas não se passaria por uma elevação da carga tributária, mas sobretudo pela mudança da composição da carga tributária. Essa é uma questão importante que a gente está considerando a questão tributária. Então, se você precisa ampliar a renda disponível dos de baixo, digamos assim, da pirâmide social brasileira, de alguma forma você precisaria compensar com outras possibilidades de segmentos com maior renda. O Fernando Haddad até falou sobre imposto de renda, tirar um pouco o imposto sobre consumo, ampliar o imposto sobre grandes heranças, sobre dividendos e lucros. É um pouco parecido também do que o Mauro Benevides vinha falando e outros economistas já vinham falando. Parece que há um consenso mínimo aí em relação ao que fazer em reforma tributária, pelo menos nos discursos nesse momento. A questão tributária, inexoravelmente, é um tema a ser tratado. A questão é saber como vai ser tratado. Né? Nós estamos trabalhando muito com a perspectiva da isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos, por exemplo. Não é? Até que sua contribuição no bolo... Que será mais ou menos a correção que o Diese reclama. Exatamente, nessa perspectiva. Agora, obviamente, temos que trabalhar com setores que estão, de alguma forma, isentos ou... Mas aí se criaria uma nova faixa acima também... Não necessariamente, tem outras possibilidades, como a própria incorporação de segmentos que não são tributados, como lucros e dividendos, por exemplo. Né? Mas tudo isso, eu diria assim, depende, obviamente, são propostas que estão sendo consideradas, mas vai depender um pouquinho também do resultado eleitoral, porque conclamar que vai fazer reforma assim assado, depois tem um parlamento desfavorável ou não, então isso... Professor, reforma da Previdência é um tema que Lula tratou durante o governo dele, Dilma tratou de alguma forma. Quando o Temer assumiu, o PT optou por nem discutir a questão da Previdência. Até tinha uma ala do partido discutindo mesmo, questionando se de fato havia um déficit previdenciário. Qual que vai ser a posição do partido nesse momento? Há um reconhecimento de que a situação previdenciária precisa de correções, que não há déficit, enfim. Qual que vai ser a narrativa nesse momento? Como você bem disse, o PT jamais negou a questão previdenciária e sempre procurou atuar do ponto de vista da atualização durante a gestão e sofisticação. Não, mas eu posso lhe explicar. Eu estou só dizendo que na nossa experiência de governo, o tema previdenciário sempre foi tratado, não é? Não como uma reforma estrutural, não é? Mas entendendo, na verdade, que a Previdência é um dos elementos constitutivos da Seguridade Social, que é o que basicamente a Constituição de 88 estabeleceu. A forma de tratamento deste tema pelo governo Temer, para nós, foi, na verdade, uma confusão generalizada, porque misturou
infelizmente, várias questões, colocou tudo no mesmo saco, vamos dizer assim, de forma simplificada, e isso, na verdade, gerou uma ideia de reestruturação completa do sistema, abandonando a perspectiva da seguridade e voltando o Brasil à experiência que tivemos até 1987. Então, nesse sentido, quer dizer, essa ideia de que é preciso fazer uma reforma estrutural desse debate, nós não participamos, porque entendemos que as mudanças que são feitas são geralmente mudanças pontuais, mudanças que aperfeiçoam o sistema e não desconstrói o sistema. E nós temos vários aspectos levantados, especialmente em relação à questão mais dos privilégios, inclusive, né? E não achamos que a questão da Previdência, da forma com que ela foi colocada pelo governo Temer, que é algo que vai resolver o problema fiscal brasileiro, até porque os impactos da Previdência são de médio e longo prazo, e por isso tem que ser analisado de forma muito consistente, construir uma convergência, ou pelo menos uma maioria na sociedade, porque ações, a gente, olhando um pouco as reformas que foram feitas, foram reformas que levaram maior divisão da sociedade. E nós estamos num momento que nós precisamos unir a sociedade em torno de um projeto que permita a volta do desenvolvimento, a inclusão social, a democratização aprofundada do Brasil. Professor, tratando mais objetivamente, excluindo essa questão de fato que não é previdência social propriamente dita, mas são programas de assistência que estão inclusos na Previdência, mas separando um pouco isso, entrando mais nos regimes geral e próprio, o que poderia ser feito, quais são as propostas, tem a idade mínima nessa ideia de proposta, se isso está em discussão, existe alguma discussão sobre migração para o regime de capitalização, como outros candidatos têm, propriamente o Ciro Gomes tem falado mais, enfim, qual que é a ideia? Possivelmente o PT não vai explicitar uma saída estrutural para o sistema, porque não acreditamos que tem um problema estrutural nesse sentido. Ele tem problemas pontuais, né? Os regimes próprios, por exemplo, representam algo que precisa ser considerado, certamente. Os governadores estaduais têm chamado a atenção, os governos municipais, o próprio governo federal. Então tem que olhar com detalhe, mas não acreditamos que seja, na verdade, um tema que possa resolver o problema iminente da crise que nós estamos vivendo. Então, o tema previdenciário, ele faz parte, ele certamente vai passar por atuações do nosso governo, mas nada que significaria uma alteração do sentido da Previdência no âmbito da Seguridade Social. Não há percepção de problema estrutural na Previdência nesse momento? Nós não acreditamos. Nem tendência, nem iminência? Não, porque, na verdade, o Brasil ainda está fazendo a sua transição demográfica, não é? E a idade média dos brasileiros é relativamente baixa quando compara-se com países que tentaram e buscaram fazer mudanças mais profundas. Nós temos sim problemas da Previdência que resultam, em primeiro lugar, de uma reforma trabalhista mal feita, que está retirando recursos da Previdência. Se diz que é necessário fazer a reforma trabalhista para estimular a Previdência, mas nós estamos vendo, na verdade, uma substituição de empregos formais, não é? E, ao mesmo tempo, o que se percebe é que a permanência de uma atividade econômica tão reduzida, o que a gente está denominando aqui de armadilha recessiva, ela compromete cada vez mais a Previdência. Então aí sim você passa a ter um problema estrutural se você não voltar a crescer. E nós imaginamos que temos condições para fazer com que o Brasil volte a crescer de forma sustentada a partir do ano que vem. O senhor, como até outras candidaturas, tem falado muito nessa questão de combate a privilégios. Acho que é um dos motes dessa eleição, que toda eleição ganha uma certa dimensão um pouco maior, mas quando um governo assume, percebe a dificuldade que é combater esse tipo de questão, em função também de Congresso, desses grupos serem muito mais organizados e terem uma capacidade de pressão muito maior no Legislativo. Por que a gente pode acreditar em algum momento que isso de fato poderia ser combatido em algum momento? Eu acho que nós estamos vivendo um momento, menos de 3 meses das eleições, né? E aqueles que nos acompanham e a sociedade como um todo precisaria fazer uma boa reflexão sobre o papel das eleições, né? Estava analisando os dados da eleição de 4 anos atrás, por exemplo, nós tivemos um pouco mais de 100 milhões de eleitores que participaram do processo eleitoral. E há uma concentração muito grande nas votações para o Poder Executivo. Todavia, nós não tivemos 1/5 do total de eleitores que participaram que votaram no Parlamento. Então, a eleição do Parlamento é uma eleição mais frágil, em que as pessoas, de certa maneira, não depositam o voto em cima de uma proposta, de um programa. Agora, precisamos reconhecer que, por melhor que possa ser o presidente ou a presidenta da República, sem um parlamento atuante, sem um parlamento que seja uma caixa de ressonância da população, né, na verdade você vai tendo, ao invés de partidos, ao invés de programas a serem defendidos, vai tendo bancadas disso, bancadas daquilo, que terminam expressando interesses que muitas vezes desconexam do conjunto da população.
Tem um choque de realidade, acho que um pouco nesse seu discurso, da dificuldade que é governar, essa questão da governabilidade. Haveria uma outra possibilidade de governabilidade, levando em consideração os governos, as últimas tentativas de governo? A Dilma teve muita dificuldade com isso, com o Congresso muito fragmentado. O Lula também teve dificuldades em alguns momentos cruciais do seu governo, enfim. É por isso que o programa contempla, não é, a questão da Constituinte, embora a Constituinte não seja de algo imediato, mas certamente a questão da reformulação do sistema eleitoral, do sistema partidário brasileiro, né? Porque, infelizmente, o nosso sistema eleitoral não permite formação de maioria. A população vota num determinado candidato que se elege governador, prefeito e presidente com maior maioria dos votos. No entanto, o seu partido ou a coligação de partidos termina não tendo a maioria no parlamento. Vamos lembrar que na eleição de 2014, a presidenta Dilma foi reeleita com 51,6% dos votos. No entanto, os partidos da sua base de apoio e sustentação mais direta não tiveram 20% dos parlamentares. Então, nesse sentido, você tem o que chama-se presidencialismo de coalizão, em que o presidente ou a presidenta, para poder conformar o seu governo, ela tem que atrair partidos, não é, ou mesmo representantes que, de certa forma, não compartilhem com o ideário programático que foi vencido nas eleições. Isso dá um certo estranhamento do ponto de vista de um governo. E aí, eu diria assim, nós temos problemas adicionais porque, infelizmente, o sistema eleitoral não aponta nessa perspectiva de você construir maiorias, como é em outros países. Você pega na Argentina, pega no Uruguai. Aqui, os nossos círculos vizinhos, você vai percebendo que a eleição do executivo, ele leva consigo uma maioria no parlamento. E isso facilita muito do ponto de vista do governo. Não é uma dificuldade enorme que tem tido os presidentes para poderem estabelecer o programa que foi vitorioso nas urnas em função de resistências existentes no Congresso. Professor, o programa de governo que está sendo estruturado, ele é partidário ou é da candidatura do Lula nesse momento? Ele é do partido ou é da candidatura? Acho que isso é importante se explicitar. Eu diria que ele é um programa que combina as duas coisas. O presidente Lula validou, na verdade foi inclusive do diálogo com ele que nós estruturamos os 4 eixos do próprio programa. Não é? Temos tido um diálogo com ele, apesar de estar preso, não é? Mas obviamente que o partido tem um poder muito grande do ponto de vista de construção do programa. Então eu diria que é um programa, não é, feito para a candidatura do presidente Lula, mas que é validado perfeitamente pelo Partido dos Trabalhadores. No momento em que a candidatura dele é questionada sobre se vai conseguir de fato chegar às urnas, muita gente acha muito pouco provável em função da lei da ficha limpa, enfim, aí cabe muitas discussões, mas existe uma percepção de que ele dificilmente será candidato. Até em pesquisas eleitorais a gente percebe o voto espontâneo dele caindo um pouquinho, refletindo um pouco essa percepção do eleitorado de que pode ser difícil dele se candidatar. Isso valeria para outra candidatura ou para qualquer outro caminho que o PT assumisse durante a eleição? Pois é, então, esse programa, eu diria assim, talvez seja um programa que, dada a radicalidade da crise que estamos vivendo, é um programa muito firme, muito coeso, diria assim, que talvez, num sentido muito mais à frente do que programas que o PT terminou realizando anteriormente. Então, esse programa vai ser apresentado, não é? Justamente porque temos um candidato que é o presidente Lula, acreditamos que ele será registrado e participará das eleições, mas na hipótese de surgir algum imprevisto, porque ninguém tem a segurança do que vai acontecer daqui a algumas horas, quiçá dias e meses, o partido sim definirá a candidatura que seguirá no mesmo movimento. Nós não imaginamos um outro candidato que possa, na verdade, divergir ou dar outro sentido a esse programa estabelecido, porque o próprio programa, diferentemente das experiências anteriores, o programa já é a própria campanha eleitoral, do ponto de vista de mobilização da sociedade, e a sociedade se mobiliza em função também daquilo que está sendo defendido como possível implantação no futuro governo dos partidos trabalhadores. A campanha, esse programa, teria então alguma válvula para um plano B? Teria a possibilidade de outros caminhos se fosse impedido a candidatura do Lula? Não, o programa vai ser apresentado agora, sim, dia 4, é um programa definitivo, não é? É óbvio que, a menos que nós tenhamos também, é outra questão que nem foi colocada, uma aliança, uma coligação, então obviamente o programa tem que abrir a oportunidade desse diálogo. Mas na hipótese de somente a candidatura eu acredito que nós vamos incorporar, vai ter a presença de outros partidos, mas se fosse somente o PT, esse programa servirá para o presidente Lula. E numa hipótese, o que vier a ocupar essa candidatura seguirá no mesmo sentido. Não trabalhamos com plano B, X, C ou qualquer outra letra.
O senhor está trabalhando muito próximo aí ao Haddad nessa construção, nesse diálogo, enfim. Como que está sendo, qual é a sua avaliação da capacidade dele de articulação, de gerar consensos no partido? Ele está crescendo no partido? O Fernando é uma personalidade de grande qualidade do ponto de vista teórico e de entendimento e interpretação da situação do país, né? Administrou essa cidade, que não é pouca coisa, e ao mesmo tempo ele tem uma capacidade muito grande de diálogo e entendimento que permite ele dar a ele uma compreensão também da complexidade do Partido dos Trabalhadores, né? E entendo sim que o fato dele ser o coordenador, então o executivo dessa etapa que está praticamente concluída agora, lhe garante justamente não apenas a experiência que ele teve para poder construir um programa dessa natureza, mas ao mesmo tempo para ter um papel de relevo num governo. Seria um bom presidente? Eu espero que nós tenhamos o presidente Lula, porque é a melhor pessoa para poder viabilizar a convergência. Agora, o Fernando, assim como outras personalidades que se colocam dentro do PT, e não são poucas, né, é uma demonstração que o Partido dos Trabalhadores está muito bem preparado para esse desafio de governar o Brasil, mas também governar os estados, porque imaginamos que o futuro do Brasil deva ser muito melhor do que nós temos hoje. Professor, vou entrar na última questão. Pois não. O mercado tem uma resistência muito grande a uma candidatura do PT. A gente percebe algumas flutuações do mercado que dialogam de alguma forma com as candidaturas do PT, né? Na eleição passada, bolsa caía quando um candidato do PT subia nas pesquisas. Enfim, hoje a gente também percebe um pouco desse movimento, né? Durante o julgamento do ex-presidente Lula, o mercado reagiu positivamente quando teve uma dificuldade maior, aí, uma perspectiva de maior dificuldade para a candidatura, enfim. Uma sondagem até que a XP fez com alguns investidores, com gestores institucionais, mostra um pouco isso, né? Uma percepção de dólar alto, bolsa em queda, em eventual candidatura de Fernando Haddad para a presidência, mas isso muito provavelmente se refletiria em outras candidaturas do Partido dos Trabalhadores. No passado, o ex-presidente Lula também enfrentou essas dificuldades antes de assumir a presidência, e fez a Carta ao Povo Brasileiro, tentou construir um diálogo em algum sentido. Vai haver uma tentativa nesse sentido nesse momento? É uma preocupação eventuais flutuações do mercado associadas à candidatura de alguma forma? Como lidar com esse tipo de problema? Veja, o ambiente ali de 2002 era um ambiente, digamos assim, muito propício a oscilações e especulações, porque, de certa maneira, não havia ainda o Brasil visto uma administração do Partido dos Trabalhadores, né? Então aquela carta foi apresentada como uma demonstração de que o que se falava antes das eleições deveria ter sequência após as eleições. Não me parece necessário nesse sentido. O presidente Lula fez uma carta, inclusive, que foi apresentada quando do encontro do PT que o estabeleceu como candidato. Então, a carta, me parece que ele construiu, embora ele tenha escrito muitas cartas, porque tem sido essa a possibilidade Sim. que ele se encontra no momento, né? Mas não identifico assim no horizonte algo parecido com o que ocorreu lá em 2002. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Foi um prazer recebê-lo aqui. As portas são abertas para próximas entrevistas ao longo dessa loucura que vai ser essa eleição. Perfeito, mas é a festa democrática. Esperamos o Brasil juntar esforços e construir um país melhor. A você que nos acompanhou, tivemos nossa 5ª entrevista com um economista que está trabalhando nos planos de governo aí de candidatos. Desta vez foi Márcio Pockmann, professor da Unicamp, presidente da Fundação Perseu Abramo e um dos coordenadores aí desse plano de governo da candidatura do ex-presidente Lula. Muito obrigado pela sua audiência, esperamos contar com a sua participação no próximo programa. Até lá!